Bom, nós vamos voltar para Romanos, tá ok, queridos? A gente vai voltar para o livro de Romanos e nós vamos ver hoje, nós vamos nos ater hoje especificamente ao versículo 7 do capítulo 6 de Romanos. Vocês têm acompanhado com a gente essas ministrações. Olha, eu tenho acompanhado, eu acompanho aqui, queridos, assim uma série de autores, comentaristas bíblicos que escreveram sobre Romanos, né? Eu leio o Charles Roger, é um bom comentário. Eu leio o do Sproul, tem o Calvino, tem John Murray, tem o Nicodemos, tem outros que eu acompanho. Eu diria a vocês que são os melhores comentários que existem em língua portuguesa de Romanos, tá? E dentre eles tem esse que eu baseio toda a minha ministração. Eu já disse isso algumas vezes, né? Se não fosse muito feio, eu apenas leria o comentário do Lloyd Jones, porque acredito que ninguém conseguiu compreender tão claramente, né, Romanos como Lloyd Jones, né? Ele, para você ter uma ideia, ele escreveu. Ele não comentou toda a carta de Paulo, ele foi até o capítulo 14, se eu não me engano. Ele foi até o capítulo 14. Mas ele escreveu basicamente, queridos, 14 livros de 500 páginas cada livro. Nessa faixa aí, uma média de 500 páginas cada livro, para comentar 14 capítulos dessa carta, entende? O capítulo 8 de Romanos, por exemplo, são dois livros, são quase 1000 páginas para comentar o capítulo 8 de Romanos. Aí você percebe a grandeza do que foi feito, né? Há muita repetição, é proposital aquilo que ele faz, porque não é algo simples. Olha, querido, eu queria desafiar vocês a uma coisa. Eu sei que a igreja hoje, e eu tenho sido muito crítico disso, né? A igreja hoje, ela não quer mais colocar a mente para funcionar, não quer mais usar o cérebro, entendeu? As pessoas querem se emocionar, elas querem ouvir palavras emocionantes. Mas o que nós temos, querido, é a palavra de Deus. Há uma construção nisso aqui, entendeu? Há todo um desenvolvimento, há uma argumentação que é feita, que é realizada aqui, e que isso envolve, sim, a nossa capacidade cognitiva, envolve a nossa capacidade de raciocinar, entendeu? Ah, pastor, mas eu quero é crer, sim. O primeiro passo de crer, irmãos, né, é você compreender, querido, aquilo que está ouvindo, entendeu? Você tem que compreender, que você não pode crer naquilo que você não compreende. Paulo desenvolve olha, nós temos essa carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta, dizem que é a carta, é uma teologia sistemática a respeito de salvação. Em nenhum outro lugar da Bíblia você encontra, vou colocar dessa forma, né, um estudo a respeito da salvação tão completo como é esse que nós temos aqui em Romanos. Então Paulo está desenvolvendo um argumento. Veja como ele começa, tá? Ele anuncia, depois de cumprimentar a igreja, ele anuncia o seu tema nos versículos 16 e 17. Ele vai falar sobre graça, sobre justificação pela fé. Mas antes de falar da justificação pela fé, antes de falar dessa graça que o Senhor manifesta em nosso favor, ele faz uma pausa no versículo 17, e aí ele vai mostrar por que a igreja precisa dessa justificação pela fé. E a explicação dele é porque a humanidade está debaixo do juízo de Deus, está debaixo da ira de Deus. Veja, quando Paulo vai escrever, sim, é inspirado, sim, nós temos a intelectualidade de Paulo e a inspiração do Espírito, entendeu? Na vida dele. Então, eu tenho um tema que é o tema mais importante da Bíblia, que é a salvação. Mas antes de falar disso, eu preciso mostrar às pessoas por que elas precisam de salvação. Eu acho interessante, queridos, que às vezes as pessoas dizem assim, mas eu queria uma mensagem prática, pastor. Tipo assim, me ensine aí 5 passos para eu resolver os problemas do meu casamento. Irmãos, deixa eu ser honesto contigo. Você não encontra isso na Bíblia, sabia? Você não encontra isso.
não é que não haja uma preocupação, é que há um tema mais importante, há um tema central e todo o interesse de Deus é desenvolver esse tema para que todos tenham consciência. Porque, olha, mal casado ou bem casado, se você crê em Cristo, você vai para o céu. Se você não crê, você vai para o inferno. Entendeu? Sim, um casamento às vezes nos ajuda. Você casar com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, isso te ajuda na tua caminhada. Não há dúvida com relação a isso, entendeu? Mas a Bíblia não está tão preocupada, querido, em ensinar passos para você melhorar, até porque parece que está aqui inserido nas Escrituras de maneira implícita uma ideia. Se você amar a Deus, se você amar a Deus todo o seu coração, você vai amar o seu cônjuge, você vai amar os seus filhos, você vai amar o seu próximo, entendeu? Então está inserido aqui, na verdade. O que nós mais precisamos é exatamente isso: é conhecer e amar a Deus, entendeu? É nos apropriar da mensagem central do Evangelho, é ter certeza de salvação, saber que nós somos amados, saber que nós somos aceitos por Deus, mesmo Deus nos conhecendo, mesmo Deus sabendo as deficiências do meu caráter, mesmo Deus conhecendo as minhas fraquezas, ainda assim Ele resolveu me amar. Quando eu me vejo amado dessa forma, querido, mesmo sabendo dos meus defeitos, mas sabendo que Deus me amou a despeito dos meus defeitos, das minhas fraquezas, isso facilita a minha relação com as pessoas. Então, é muito importante, irmãos, que você entenda o que Paulo vem colocando aqui para nós. Primeiro, por que nós precisamos de salvação? É porque nós estamos debaixo da ira de Deus. Tanto os gentios como o judeu, todos estão debaixo da ira de Deus. Depois, lá no capítulo 3, lá no versículo 21, então Paulo volta para a sua mensagem central, que é a justificação pela fé. É a justiça de Deus, entendeu? Aí ele vai dizer que nós somos salvos não por causa de nós mesmos, não por causa das nossas atitudes boas, não por causa da nossa caridade, não por causa da nossa fé. Nós somos salvos por causa de uma justiça alheia. É a justiça de Cristo que é atribuída a nós que cremos no Senhor. Então, por causa dele, nós somos salvos. E aí ele passa a provar que essa mensagem que ele está pregando não é uma mensagem nova, não é uma invenção dele, a despeito de ele vir de um povo, ser de um povo em que acreditava que a salvação era por mérito, entendeu? Ele passa a discordar disso, ele vai provar isso usando exatamente o livro que o judeu se apegava para crer como ele cria. Ele vai usar a Bíblia, ele nos leva lá para Abraão, depois nos leva lá para Davi, para mostrar que a mensagem da justificação pela fé já estava na Bíblia. E ele prova isso exaustivamente no capítulo 4. Quando chega no 5, esse tema já morreu praticamente. Ele já mostrou que a justificação pela fé é a saída de Deus para o homem, é a resposta de Deus para o homem. Então ele vai falar agora dos benefícios de ser justificado. Né? E aí ele vai dizer, nós temos paz com Deus, aí segue uma série de benefícios que ele lista ali, de alguém que é justificado. Quando chega no versículo 12 do capítulo 5, ele fala da justificação ainda, mas traz isso para uma perspectiva diferente. Aí ele fala de Adão e Cristo, que ou nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo. Nós nascemos em Adão, porque nascemos em Adão já nascemos em pecado, entendeu? E diz que a salvação é exatamente por meio do Senhor Jesus Cristo. Assim como eu estava em Adão e era culpado porque estava em Adão, agora porque eu estou em Cristo eu sou salvo. E aí até que nós chegamos no capítulo 20, no capítulo 6. Quando ele encerra o capítulo 5, lá no finalzinho, há um versículo que levanta muita discussão, um versículo que traz muito questionamento, né? Paulo, ele encerra esse capítulo 5 dizendo assim, olha, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso aqui ele vai explicar no versículo do capítulo 6. Tanto é que o capítulo 6 começa assim, quer dizer que nós vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando, né? Paulo está imaginando alguém ouvindo essa pregação dele e levantando esse argumento, né? Então nós vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando. E Paulo vai dizer, de maneira nenhuma.
Como é que nós vamos continuar no pecado se nós já morremos para o pecado? Se nós já estamos mortos para o pecado? Então ele passa a resolver, a desenvolver essa argumentação, essa resposta. E tudo que nós temos visto até aqui, querido, é Paulo respondendo a esse questionamento, entendeu? Tudo que você já viu até agora é Paulo respondendo a esse questionamento. Essa pergunta tola, mas que é uma pergunta, né? Já que onde o pecado abundou, superabundou a graça, então nós vamos continuar pecando para que a graça continue se tornando mais abundante ainda. Paulo diz, de maneira alguma, de maneira alguma. Então ele passa a desenvolver essa doutrina que é chamada da nossa união com Cristo, entendeu? E aí ele diz, o que aconteceu com Cristo é atribuído a mim. Cristo morreu, eu morri com ele. Ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Versículo 5, ele diz assim, olha, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, está falando dessa morte com Cristo, né? Também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Aí, plantado juntamente com Cristo na semelhança da sua morte, ele vai explicar no versículo 6. 6 e 7, basicamente. Ele vai dizer que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Isso é ser plantado, entendeu? Porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7, e é isso que nós vamos nos ater hoje. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ele está encerrando essa argumentação aqui a respeito de nós termos sido plantados juntamente com Cristo na semelhança da sua morte, entendeu? O plantar está falando dessa morte, do nosso velho homem que foi crucificado com Jesus Cristo. Aí ele diz, querido, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Eu queria orar antes de qualquer coisa, tá bom? Queria convidar você para nós orarmos ao Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender. Nós te louvamos porque é um privilégio, Pai, poder estudar a Tua palavra. E mais ainda, Senhor, poder compreendê-la. Porque às vezes nós lemos, mas não compreendemos nada, Senhor. E o Senhor tem nos dado essa graça de poder compreender aquilo que o Senhor tem dito por meio da Tua palavra. Que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento, Pai. Que o Senhor continue nos dando graça, Senhor, e disposição para aprender em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Olha só, nós vamos trabalhar esse tema hoje, tá? Nós vamos abordar esse versículo 7 aqui. Porque aquele que está morto, o porquê aqui, né, ele está explicando o que ele diz. O que ele disse no versículo 6, ele está explicando, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Irmãos, deixa eu te pedir uma coisa, tanto para você que está acompanhando aqui, como você que está acompanhando pela internet. O correto seria você ter um caderninho para ir anotando, se não a divisão do texto, né, pelo menos os pontos principais, ou talvez algumas dúvidas que se levantem enquanto a gente está pregando. Essas dúvidas seriam interessantes serem transformadas em perguntas e me enviadas, porque aí eu poderia talvez te auxiliar mais. Eu acredito que há uma possibilidade maior de você aprender se durante a ministração, à medida que for surgindo questionamentos, você anotar isso e depois me enviar para eu responder na próxima semana, né? E isso facilitaria o teu aprendizado, tiraria mais dúvidas, tá? Porque eu tenho esse interesse, querido, de fazer com que você compreenda realmente o que está ouvindo, tá bom? Veja, quando Paulo diz que aquele que está morto está justificado do pecado, querido, ele traz mais uma vez uma expressão muito debatida. Nós já vimos, o velho homem é uma expressão extremamente discutida, há linhas de pensamentos a respeito disso, entendeu? Um diz que isso é velha natureza, outros dizem que é isso, que é aquilo, que é carne, mas na verdade nós vimos que o velho homem aqui fala da nossa antiga humanidade, do homem que eu era, do homem que eu era em Adão, entendeu? Ele já morreu, esse velho homem já morreu. O corpo do pecado também é um outro texto que é chamado de... É dado muitas explicações aqui, dizem que Paulo usa isso no sentido figurado e tudo, e nós vimos, na verdade, que Paulo diz duas coisas com o corpo do pecado. Significa duas coisas. Significa a nossa velha natureza
e ao mesmo tempo significa carne, carne. Eu estava ouvindo uma mensagem que eu preguei, né, lá no começo, onde eu fiz uma certa confusão em relação à carne, mas a velha natureza que nós vimos na semana passada e na semana atrasada é um outro nome que se dá para carne, entendeu? Também, carne, corpo mortal, tá? E aqui nós temos essa outra aqui que também é muito delicada, né? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. É, veja, primeiro a discussão que acontece aqui é a seguinte: será que Paulo está falando de justificado do pecado ou será que é libertado do pecado? Isso é discutido porque as traduções trazem essas duas palavras, justificado e libertado, entendeu? Aí há aqueles que acreditam que o termo correto é justificado do pecado. E há outros que dizem que não, o termo correto é libertado do pecado. Quem defende, querido, que a tradução correta é justificado do pecado, ele defende isso baseado em algumas alegações. Olha só, por que que, por que que ele defende que o termo aqui é justificado do pecado? Nós vamos já entender o que que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Mas olha só, quem defende que o termo correto é justificado do pecado, ele defende baseado em algumas coisas. Primeira coisa que essa pessoa acredita, e o argumento é formulado da seguinte forma: em todas as outras ocorrências dessa palavra em Romanos e até em outras cartas, o sentido é sempre o mesmo do termo justificado, tá bom? E qual é o sentido dessa palavra? Que todos nós que cremos no Senhor Jesus fomos justificados da culpa do pecado. Então, quem acredita que o termo é esse, ele acredita que nós somos aqui, que justificado aqui significa justificado da culpa do pecado, tá bom? O problema desse entendimento, querido, é que nada no contexto de Romanos 6 trata da culpa do pecado. Isso é matéria dos capítulos anteriores, nós vimos isso nos capítulos anteriores, entendeu? Mas aqui nesse capítulo 6, Paulo não está tratando disso. O segundo argumento de quem defende que a palavra correta, a expressão correta é justificado do pecado, é que a palavra libertado ou livre, ela vai aparecer 3 vezes nesse capítulo, mas em nenhuma delas a palavra grega é a mesma usada aqui no versículo 7. Olha só, são bons argumentos, tá bom? São bons argumentos. Eu fiz questão de conferir. A palavra justificado, né, eu até tenho aqui, na verdade, mas olha só, vamos por parte. Vamos aqui. Essa palavra libertado, ela vai aparecer no versículo 18 do capítulo 6, onde Paulo diz assim, olha, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. No versículo 20, ela também aparece. Só que aqui, ele coloca aqui isentos, né? Mas porque quando eras escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça, estavam libertados em relação à justiça. E no versículo 22 também aparece, né? Agora, porém, libertados do pecado, né? Transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, veja, e eu estou, não é defendendo, eu estou apenas apresentando um argumento que é usado pelas pessoas que acreditam que a palavra justificado é a tradução correta, é o significado correto nesse texto, né? Repetindo o texto para a gente não esquecer, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O que eles querem dizer? Bom, aquele que está morto está justificado da culpa do pecado. Para quem interpreta dessa forma, para quem interpreta a palavra justificado como uma palavra correta, tá bom? Aí o argumento é, em todas as outras ocorrências dessa palavra, tanto aqui em Romanos como em outras cartas, ela tem o mesmo sentido. Isso está correto. O sentido dessa palavra, querido, justificados, ela vem de uma palavra grega que significa, eu só vou ler como está escrito, tá bom? Não tenho como, a pronúncia vai enrolar aqui. É dedicaiator, dedicaiator, dedicaiutai. Dicaios, palavra justo, entendeu? Então, onde aparece a palavra justificado, quando você clica nela lá, a palavra grega é essa aqui, dedicaiatos,
Caiotai, D de Caiotai. Nos outros versículos que eu citei, no 18, no 20 e no 22, a palavra é pior ainda para pronunciar. A palavra libertadas é a palavra grega para eleuterotentes. É um negócio bem louco, eu não sei pronunciar não, estou só olhando como está no português, tá bom? Então são palavras diferentes. O cara diz assim, olha, em todo lugar que a palavra justificada aparece, ela tem o mesmo sentido. Está correto. Nas 3 citações onde a palavra libertado aparece, ela não é igual a que está no versículo 7. Está correto também, entendeu? Então, olha o argumento. Olha o argumento. Se a intenção de Paulo fosse dizer libertado e não justificado, como está no versículo 7, ele teria feito uso da mesma palavra que empregou nos versículos 18, 20 e 22. Se Paulo quisesse dizer que porque aquele que morreu está libertado do pecado, quem argumenta que a palavra justificada é a correta, diz assim, olha, ele teria que ter usado essa palavra eleuterotentes. Mas ele não usou essa palavra, ele usou foi a palavra dikaios. Então, segue-se pela lógica que o significado é esse, é justificado da culpa do pecado. Bom, querido, a pergunta é, seria essa a tradução correta? O argumento é bem elaborado, há uma lógica no argumento, mas seria esta a tradução correta? Justificado significa justificado da culpa do pecado? Ou será que a tradução correta seria libertado do pecado? Aí agora eu vou trazer o argumento de que a palavra correta nessa tradução aqui deveria ser libertado e não justificado. Primeiro, observe o contexto imediato e tudo que estudamos nesse capítulo e uma mensagem simples se destacará. Qual é a mensagem que nós temos muito repetida nesse capítulo aqui? O que aconteceu com o Senhor Jesus aconteceu conosco. Jesus morreu, nós morremos com Ele. Jesus foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. É isso que Paulo vem dizendo o tempo todo. O tempo todo, olha, o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Portanto, querido, se eu levar em consideração esse contexto do que aconteceu com Cristo, aconteceu comigo, eu teria que concluir que o Senhor Jesus Cristo foi justificado da culpa do pecado. Você consegue entender? Se a palavra correta aqui fosse a palavra justificado, eu estaria dizendo, por causa do contexto que eu estou estudando, que o Senhor Jesus foi justificado da culpa do pecado. Mas quem em sã consciência pode dizer que Jesus foi justificado da culpa do pecado, se ele nunca teve pecado? Tá? Veja, olha o texto. Nós que com ele morremos, fomos justificados do pecado. Então, uma vez que o que é verdade a respeito dele é verdade a nosso respeito, eu estou dizendo com isso que Jesus foi justificado do pecado. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, querido, é o seguinte. Se a interpretação que diz que fomos justificados pela culpa do pecado estiver correta, devemos concluir que nós somos justificados porque morremos para o pecado. Irmãos, tente acompanhar, querido. Eu vou ser muito repetitivo para ver se vocês conseguem. Se a palavra justificado é a palavra correta, tá bom? Se a interpretação estiver correta, então eu devo concluir, por causa do texto, que nós somos justificados porque nós morremos para o pecado. Olha o que o texto diz. Nós que com ele morremos, fomos justificados. Então o que é que nos justifica? Foi o fato de nós termos morrido com ele, entendeu? A questão é, nesse caso, a causa da nossa justificação é o fato de havermos morrido com Cristo para o pecado. É porque o nosso velho homem morreu que nós somos justificados. A pergunta é, esse é um ensino da Bíblia? E a resposta, querido, é de maneira alguma. Se você voltar lá em Romanos 4, só o versículo 5, lá está escrito assim, mas ao que não trabalha, mas ao que não trabalha,
porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então Paulo, ele diz que Deus aqui é aquele que justifica o ímpio. Se eu digo que é porque o meu velho homem morreu que eu sou justificado, então eu estou dizendo que Deus justifica o justo e não o ímpio, entende? Porque se o meu velho homem já morreu, querido, eu não sou mais ímpio. É isso que eu venho tentando ensinar a vocês o tempo todo, irmãos. Paulo diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ele não existe mais. Agora que o meu velho homem morreu, agora eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura, entendeu? É por isso que não há mais nenhuma condenação contra mim, porque aquele homem que nasceu debaixo de condenação, ele já morreu. Lembrando, querido, e é bom a gente repetir isso o tempo todo, né? Paulo não está, Paulo não está aqui falando de uma coisa prática, de uma experiência. Foi o que eu disse a vocês, é uma verdade a nosso respeito. É uma verdade a nosso respeito. Não é uma coisa que eu sinto, é algo que está escrito. O meu velho homem, o homem que estava debaixo do pecado, o homem que nasceu condenado, ele foi crucificado com Cristo. Então, repetindo aqui a argumentação, se a interpretação que diz que fomos justificados da culpa do pecado estiver correta, eu devo concluir que nós somos justificados porque nós morremos para o pecado. Porque o meu velho homem morreu, Deus me justifica. Mas isso coloca a justificação depois da morte, depois da morte do velho homem. E isso é completamente antibíblico. Por quê? Porque Paulo diz que Deus justifica o ímpio. Primeiro ele justifica, depois ele morre, entendeu? Primeiro Deus justifica, depois o velho homem é crucificado. Entende? A ordem é invertida, querido. O próprio texto, irmãos, veja o próprio texto. Olha, versículos 5, 6 e 7. Observe só a ordem do texto. Olha, porque se fomos unidos com ele, né, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Primeiro o velho homem é crucificado, depois ele diz, quem morreu está justificado do pecado. Então, o argumento é muito simples. A palavra não pode ser justificado como alguns defendem, mas sim libertado do pecado. Olha, queridos, há ainda uma outra resposta, né? É uma afirmação correta dizer que o apóstolo não está mais tratando da justificação propriamente dita, nem nesse capítulo, nem nos capítulos seguintes. O que eu estou dizendo? Nesse capítulo 6, Paulo não fala mais de justificação pela fé. Ele não trata mais disso aqui. Ele tratou nos capítulos anteriores. Nem nos 5 ele está tratando exatamente, ele está tratando dos benefícios de sermos justificados pela fé, entendeu? No 6, no 7, no 8, ele não está mais tratando disso, querido. Tá? Ele não está mais tratando disso. Olha só, veja os 5, irmãos, veja como é que funciona isso. Olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele já encerrou o assunto da justificação, ele já estabeleceu, ele já aprovou o assunto, agora ele vai falar dos benefícios da justificação. Isso nos leva a crer, querido, que no 6 não há qualquer menção à ideia de justificação da culpa do pecado. Isso já ficou para trás, entendeu? Portanto, eu não posso interpretar a palavra justificado como se Paulo quisesse dizer justificado da culpa do pecado, tá bom? Há algo mais interessante ainda também, tá? E aí eu quero convidar você a tentar entender a mente de Paulo naquilo que ele escreve. Você vai observar, se você pegar o versículo
Tudo no capítulo 6, tá? Pega do 3 em diante. Observe uma coisa. 3, 4, 5, 6. Paulo vem falando nós, 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 nós. Quando chega no 7, há uma mudança. Eu vou ler fazendo o destaque para você perceber, querido, como é que o texto vem sendo construído e Paulo vai revelar a intenção daquilo que ele quer dizer, daquilo que ele quer ensinar, na verdade. Olha o versículo 3, olha. Ou não sabeis que todos nós, eu coloquei aqui porque cabe aqui, que todos nós, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. Então, no capítulo 3 tem o primeiro nós. De sorte que nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também. O nós não está no texto, querido. Está, mas está de maneira oculta, entendeu? Então, olha só. Assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se nós somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que nós não sirvamos mais o pecado. Você observa? Nós. Agora observe a mudança radical de Paulo, quando chega no 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você percebe? Houve uma mudança. Era nós, agora não é mais nós, agora é aquele. Por causa dessa mudança, querido, Lloyd Jones pergunta o seguinte: por que será que ele não diz nós que estamos mortos? Se ele está falando sobre nós e que fomos unidos a Cristo e, portanto, morremos com ele, porque de repente Paulo fala sobre ele e não sobre nós? Todo o tempo ele vinha falando nós. E no versículo 8 ele volta a fazer isso de novo. Olha o versículo 8. Ora, se nós já morremos com Cristo, cremos também que com ele nós viveremos. E assim voltamos ao nós. É nós em toda parte, menos no versículo 7, onde ele diz repetidamente ele. Há uma mudança no texto. Há uma mudança na construção do texto. A questão é, o que é que Paulo está querendo dizer? Qual é o ensino de Paulo com essa mudança radical que ele faz aqui no versículo 7? O próprio Lloyd Jones responde. Ele diz o seguinte: o apóstolo não está se referindo propriamente a nós. Ele está fazendo uma declaração geral, aquele. É como se eu dissesse assim, olha, o homem está perdido. Eu faço uma declaração geral. Eu não estou falando só do homem, estou falando do homem e da mulher, da humanidade, entendeu? É uma declaração geral. Então, quando Paulo diz assim, olha, aquele, ele está fazendo uma declaração geral, na verdade. Não está se referindo àqueles de nós que morreram com Cristo. Porque o que ele diz é, aquele que está morto, ele não acrescenta com Cristo. Todos aqueles que falam do termo justificado, como justificado da culpa do pecado, eles têm que acrescentar aquele que está morto com Cristo, foi justificado, está justificado do pecado. Eles acrescentam com Cristo, mas Paulo não diz isso. Porque aquele que está morto está justificado. Não há o com Cristo aqui. Não é morto com Cristo. É apenas morto no sentido geral, tá bom? Então, é uma declaração geral. É uma declaração universal, inquestionável, acerca de alguém que morreu. Ele está dizendo que quando um homem morre, por sua morte, fica quite com o pecado e absolutamente livre de tudo quanto se refere ao pecado. É isso que ele está falando. Quando um homem morre, ele não pode mais pecar. Quando morre, ele sai da esfera do pecado. Ele não pode mais ser tentado porque está morto. O pecado não pode fazer mais nada, né? Na lei não pode fazer mais nada. Por quê? Porque ele está morto, ele morreu. Uma vez que uma pessoa morre, ela fica fora da jurisdição do pecado e da lei. Morreu, acabou, irmãos. É o que Paulo está dizendo.
E é uma declaração a respeito da morte de maneira geral. Não está falando da morte com Cristo, de morrer com Cristo. É morte mesmo. E imagine o seguinte: o cara tem uma dívida de R$ 1 milhão com o banco. O banco processou ele. O cara morreu. O que vai acontecer? Tchau, dívida. Vão cobrar o defunto, é? Acabou, entendeu? Então, com esse entendimento, vamos fazer uma releitura do versículo 6 e 7, para ver como é que fica. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que fôssemos libertados em todos os aspectos da escravidão do pecado, porquanto todo homem que morreu, está inteiramente livre do poder, do domínio, da escravidão e da tirania do pecado. Morreu, o pecado não tem mais domínio sobre ele, a lei já não tem mais domínio sobre ele. Ou eu posso dizer isso de outra maneira, porque estamos unidos a Cristo, morremos com ele e, portanto, como acontece com todo aquele que morre, estamos inteiramente fora da esfera do pecado. Esse é o ensino de Paulo. Não é morto com Cristo e justificado da culpa do pecado. Ele está falando, quando uma pessoa morre, acabou. Não há mais lei, não há mais pecado. Ele está fazendo um paralelo dessa realidade com a nossa realidade em Cristo. Porque nós estamos em Cristo, nós morremos. Consequentemente, o pecado já não tem mais poder sobre a minha vida, entendeu? Eu não sou mais escravo do pecado, porque eu já morri com Cristo, entendeu? Lembra aqui, querido, quando eu disse que tudo o que é dito nesse capítulo tem o propósito de explicar a resposta que Paulo deu ao questionamento feito lá no versículo 1? Todo o capítulo é uma explicação, é uma explanação da resposta que Paulo dá para aquela perguntinha lá em cima, capciosa, entendeu? Quer dizer então que nós vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando? E Paulo vai dizer, de maneira alguma, tá? De maneira alguma. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Lembra da explicação desse texto? Morrer para o pecado significa morrer para a esfera, o governo, o poder e o domínio do pecado. É como se Paulo estivesse concluindo aqui o seu argumento no versículo 7, querido. Porque eu estou em Cristo, sou como alguém que morreu. Nada mais tenho que ver com o pecado. Eu estou inteiramente fora do seu território, da sua esfera, do seu governo e da sua jurisdição. A analogia é perfeita, querido, é perfeita. Quando um homem morre, o pecado não tem mais poder sobre ele. Quando um homem morre, a lei não tem mais nenhuma legalidade sobre ele. Paulo está dizendo, é assim com quem está em Cristo. Se você está em Cristo, você morreu com ele. Porque você morreu com ele, o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Não tem mais controle. Não tem mais direito, na verdade. Só que nós ainda temos uma pergunta para fazer e responder aqui, tá bom, querido? O sentido é esse, a interpretação é essa, tá bom? Mas, veja, se a tradução correta é libertado do pecado e não justificado, por que Paulo não usou a mesma palavra grega nos versículos dos versículos 18, 20 e 22? Lembra lá? A palavra justificado lá no 7 que Paulo usa é a palavra dikaiô. A palavra correta é dedikaiotai. É essa a palavra correta. Que vem vem de dikaiô, entendeu? É essa palavra que está usando lá. Por que Paulo não usou a outra palavra que ele usa nesses versículos aqui? E veja, irmãos, isso é interessante. Ele não usou a mesma palavra porque estava tratando de realidades diferentes. E eu queria convidar você para tentar entender algo aqui que é muito importante na interpretação desse texto, entendeu? Na seção que nós estamos estudando agora, querido, Paulo está tratando aqui do pecado como um grande poder legal. Na seção que vai do versículo 15 em diante, onde está lá os versículos 18, 20 e 21, ele fala do pecado como um senhor de escravos, um proprietário de escravos. Então são duas realidades diferentes, tá bom?
Aqui Paulo está pensando no pecado como um sistema legal, como um governo, como uma autoridade, como uma esfera de ação, como um reino. É o que ele diz no versículo 21 do capítulo 5, né? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, né? Nós estamos falando do reino do pecado como um todo. Então, é nesse sentido que Paulo está tratando aqui, tá bom? Então, por isso ele usa justificado com o termo lá de Caiô e não com o termo que é usado nos versículos 18, 20 e 22, entendeu? Porque ele está tratando de algo legal. É um termo jurídico, na verdade, querido. É um termo jurídico. Ele usa uma expressão legal vindo dos tribunais, entendeu? Dos tribunais. Quando chega nos versículos 18, 20 e 22, ele não está mais pensando nesse termo legal. Aqui ele está pensando em escravidão, em donos de escravos, num mercado de escravos, entendeu? É diferente. Uma coisa é um sistema legal que governa, que impera. Outra coisa é um senhor de escravos, que está ali para negociar com a tua vida. Então ele usa termos diferentes por causa disso, entendeu? É por isso que ele não está usando a mesma palavra de libertados que ele vai usar nos versículos 18, 20 e 22. Bom, o ensino aqui, querido, de toda essa sessão é o seguinte. Paulo está dizendo, nós terminamos inteiramente com o pecado, não somente com a sua culpa, mas também com o seu poder, com tudo quanto lhe diz respeito. Nós não estamos mais na esfera, né? O nosso velho homem morreu com Cristo e como Cristo não está mais na esfera do pecado, nós também não estamos mais. Nós morremos para isso. Veja, é muito repetitivo isso. Eu já disse isso um monte de vezes a vocês em ministrações anteriores. A ideia tipo assim, Paulo vai se repetindo para que uma ideia fique gravada na sua mente, no seu coração. Você não está mais sujeito ao pecado. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não tem mais esse poder, esse domínio. Pastor, mas eu não peco ainda? Pecamos, querido. Por que eu peco ainda? Porque o pecado ainda habita os membros do meu corpo. Por alguma razão, Deus deixou o pecado nos membros do corpo, entendeu? Mas lembra da distinção que eu tratei tanto com vocês, querido? Que é tão importante compreender. Uma coisa é o meu ser, a minha personalidade, o meu espírito, a minha alma, é a minha parte imaterial. Essa parte imaterial, o que tinha de ser feito por ela já foi feita. Cristo já morreu, meu velho homem já foi crucificado, eu sou um outro homem, eu agora estou assentado nas regiões celestiais com Cristo. Isso diz respeito à minha parte imaterial. No que diz respeito a mim como um ser material, falando de corpo, de carne, eu ainda tenho que lutar. Eu ainda tenho que labutar dia a dia para vencer essa força dentro de mim que me impele a pecar. Daí, querido, aquele velho discurso, né, de que o crente tem duas naturezas. E, de fato, nós temos uma nova natureza espiritual, mas nós temos uma velha natureza chamada de carne, que ainda milita nos membros do nosso corpo, nos levando a pecar. Eu acredito, sinceramente, querido, que isso... Até usei uma analogia com vocês aqui, há umas 2 ou foi 3 terças-feiras atrás aqui, eu usei uma analogia dessa realidade. Lembra lá quando Deus introduz o povo na Terra Prometida? Quem está lendo a Bíblia aí, você deve ter passado por Josué, né? Todas as nações, na verdade, Deuteronômio, Números, Deuteronômio, Josué, todas as nações foram derrotadas diante da nação de Israel. Deus introduziu o povo, deu a terra ao povo, mas não tirou todos os inimigos. Ele poderia ter feito? Poderia, mas não fez. E por que não fez? Para provar o coração das pessoas, experimentar o coração delas, o amor que elas tinham pelo Senhor. Também não fez para treinar o povo na arte da guerra. Uma geração nova que não viveu as batalhas dos pais, estava assumindo o controle da nação. O Senhor queria treinar esse povo para a guerra. Então Deus nos salva,
mata o nosso velho homem, crucifica o nosso velho homem na cruz, mas deixou o pecado ainda no meu corpo. Por quê? Sinceramente, querido, para nos treinar, para provar o nosso coração. Há sempre uma força dentro de nós querendo nos seduzir a fazer aquilo que é errado. Paulo diz: não sou eu. Meu homem interior tem prazer na lei de Deus, mas eu vejo uma lei nos membros do meu corpo que me leva a fazer aquilo que eu odeio, que eu não quero fazer. Há uma guerra que é travada dentro de nós. Eu sempre ilustrei isso, né? Eu sempre ilustrei isso com uma historinha que eu ouvi há muito tempo atrás, de um cara que criava galos de briga. Todo final de semana ele subia para a feira da cidade com 2 galos. E ali, a título de ilustração, era um branco e um preto, só para você visualizar melhor. Todo final de semana ele apostava no galo que ganhava. Alguém curioso chegou para ele e perguntou: mas como é que você sempre acerta o galo que vai ganhar? Qual é o segredo? Ele disse: é muito simples. O segredo é que o galo que eu quero que ganhe vai ser bem alimentado durante a semana e o outro vai passar fome. Quando eu chegar aqui na hora, aquele que se alimentou bem, logicamente, né, vai prevalecer sobre o outro. O outro está fraco, não tem força, entendeu? E eu encaro, eu sei que isso pode parecer simplista demais, talvez até um pouco fora do contexto, mas eu encaro muitas vezes, irmãos, essa guerra que nós vivemos como crentes, dessa mesma maneira, entendeu? Se nós temos 2 naturezas, uma velha e uma natureza espiritual, aquela natureza que for bem alimentada vai prevalecer sobre a outra. Se você, como um homem de Deus, não alimenta a sua natureza espiritual com palavra, com oração, né, com os cultos, com um bom livro cristão, um bom filme, uma boa música, se você não alimenta essa natureza, ela vai sucumbir diante da outra. Imagine um cara que passa a semana todinha vendo filmes, séries, entende? Se alimentando com porcaria, alimentando a sua natureza carnal, né? Vendo, sei lá, pornografia na internet, mulheres sensuais, entendeu? Na internet, essa coisa toda. Não ora, não lê a Bíblia, não gosta de congregar. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, entendeu? Ele está alimentando a sua natureza carnal. Ela vai ganhar força sobre a outra. E provavelmente você vai sucumbir ao pecado. Não tem como, entendeu? Se alimentando a natureza espiritual a gente já tem crise, imagine se você não alimenta. Então é uma atitude muito inteligente, querido, a gente agir dessa forma. Eu leio todos os dias a Bíblia. Todos os dias, 10, 15, 20 capítulos, às vezes, por dia. Todos os dias, de manhã e de noite. Eu tiro, com a exceção de quando eu estou viajando isso é complicado demais. Mas em casa, geralmente são 3 momentos de oração, um de manhã, um de tarde e um de noite. Eu passo horas estudando para pregar, entendeu? Eu passo horas vendo música evangélica, aprendendo, porque eu estou tentando aprender guitarra, ouvindo essas coisas. Então, eu estou alimentando a minha natureza espiritual. Entende? Bom, deixa eu andar aqui, porque nós já estamos perto de terminar aqui. Deixa eu mostrar um paralelo dessa realidade de Paulo aqui. Tá? Do que ele está colocando para nós aqui. Porque aquele que morreu está libertado, está livre do pecado. O pecado não tem domínio sobre ele. Tá? Olha o texto, é um paralelo. 1 Pedro 4, versículo 1 e 2. Diz assim: Ora, vamos lá. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento.
que aquele que padeceu ou aquele que morreu, né, na carne, já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro diz aqui que o Senhor Jesus padeceu na carne uma vez por todas, e aquele que padeceu na carne terminou com o pecado, já cessou do pecado. Em outras palavras, aquele que padeceu na carne não tem mais nada a ver com o pecado. É o que ele está dizendo, entendeu? A expressão cessou do pecado significa ficou desobrigado, entendeu? Significa aquele que sofreu na carne ficou desobrigado do pecado. Ficar desobrigado do pecado, irmãos, é apenas outra maneira de dizer ficar livre do pecado, ser posto em liberdade do pecado, não estar mais sob o domínio do pecado, sob o governo do pecado, sob o reinado do pecado. Ele está dizendo a mesma coisa que Paulo. É exatamente a mesma coisa, irmãos. Agora veja uma coisa interessante. Olha só, querido, compare esse texto aqui que eu li com Romanos 6,14. Paulo diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por que eu não estou debaixo da lei? Porque eu já morri para a lei. Eu morri com Cristo, entendeu? A lei não tem mais domínio sobre a minha vida. Agora eu estou debaixo da graça. Eu pertencia ao reino do pecado, mas eu fui arrancado do reino do pecado e transportado para o reino da graça. Pedro e Paulo estão dizendo a mesma coisa. O que estão dizendo? Que o homem que morreu com Cristo terminou uma vez por todas com o pecado e o fez como ser, como entidade, como alma. Nunca mais ele deverá questionar ou levantar a questão da sua justificação ou do seu perdão ou da sua chegada à glória. E ouça isso, irmãos. Apesar de estarmos no corpo, apesar de sabermos que o pecado está no corpo, e apesar de ainda cairmos em pecado, uma vez que eu morri com Cristo, eu estou salvo. Eu disse a vocês semana passada, o dilema do crente é o seguinte: ele peca e aí ele começa a duvidar e a questionar a sua salvação. Entendeu? Aí ele passa uma semana, sei lá, um mês firme, orando, jejuando, buscando a palavra, congregando, mas de repente ele faz uma outra besteira novamente. Aí ele começa a questionar de novo a sua salvação. Não, querido. O teu velho homem já morreu, já foi crucificado. Agora você é uma nova criatura. Essa nova criatura não está mais debaixo de condenação. Nada mais pode separá-la do amor de Deus. Ou se você preferir, irmãos, olha que texto tremendo esse aqui. Romanos 8,30. Eu gastei 2 meses pregando só esse versículo aqui, tá bom? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todos os verbos aqui, querido, estão no tempo aoristo. Você já me ouviu falar sobre isso? Diz respeito a um passado completo. Já aconteceu, é um fato, entendeu? É um fato. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. São etapas no processo de salvação. Glorificação aqui é a última etapa, mas Paulo colocou esse verbo também no passado. Ou seja, quem está em Cristo não tem mais por que temer perder salvação. Ah, pastor, mas isso não abre espaço para a pessoa querer pecar? Eu vou repetir isso aqui 1 milhão de vezes, se for necessário, querido. Alguém que morreu com Cristo, alguém que tem o Espírito Santo habitando dentro do seu coração, querido, ele não vai encontrar na Bíblia ou procurar na Bíblia algum motivo para pecar. Ele não vai dizer assim, bom, já que isso tudo depende de Deus e não de mim, eu vou pecar agora. Não, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você ama a Deus, mais você vai querer viver uma vida santa e agradável ao Senhor, querido. Eu queria encerrar esse momento com uma citação que eu acho bacana demais. Quem gosta de citar muito ele é o Lloyd Jones. É um cara chamado Augustus Topley. Eu não sei pronunciar, está em inglês.
Ele diz assim: olha, os terrores da lei e de Deus, mal nenhum poderão me causar. Olha que coisa, irmãos. Os terrores da lei e de Deus, mal nenhum poderão me causar. A obediência de Cristo e seu sangue, minhas transgressões cobrem e ocultam. Está vendo? É Cristo, é a obediência dele e o seu sangue derramado cobre e ocultam as minhas transgressões. Deus não vê mais isso, entendeu? Eu já fui perdoado, na verdade. Agora escute, das palmas de suas mãos, jamais meu nome a eternidade apagará. Irmãos, que negócio tremendo isso aqui. Impresso está em seu coração, por sua graça, e é indelével. Até o fim vai permanecer. Garante-o firme o seu penhor. Sim, mais feliz, não mais segura. A grei remida está no céu, na glória. É um texto, querido, que nos fala dessa segurança de quem está em Cristo Jesus, da certeza de que o nosso nome não será apagado da palma das mãos do Senhor. A eternidade não pode fazer isso, entendeu? A lei de Deus não pode mais me aterrorizar. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu a minha morte, porque Ele sofreu a minha condenação. A grande questão aqui, irmãos, é a seguinte: será que nós cremos nisso, irmãos? Será que nós temos certeza da nossa salvação? Sinceramente, irmãos, eu penso que tudo na vida cristã diz respeito a isso. Uma vida vitoriosa na vida cristã diz respeito a eu ter ou não ter certeza da minha salvação, a eu saber que sou ou não amado pelo Senhor, entendeu? Tudo passa por isso aqui. Lembra lá da parábola, da história do homem que tinha uma dívida muito grande e que ele chegou para o seu senhor e se ajoelhou e pediu perdão, pediu um tempo para perdoar, para poder pagar a sua dívida e tudo, e o seu senhor foi lá e perdoou a dívida do cara todinha. Está livre, não me deve mais nada. Ele sai da presença do seu senhor e encontra alguém que o deve. Uma mixaria. Eu li na tradução, eu li hoje na versão da nova versão, deu um branco aqui, NVT, nova versão não esqueci. Tá. Eu li lá hoje. Eles colocam lá, tipo assim, é como se o cara devesse assim, ó, é como se o cara devesse ao seu senhor 60 milhões. E ele é perdoado. Se humilhou, foi lá, o seu senhor o perdoou. Quando ele sai de lá, ele encontra um cara que deve a ele 5 mil reais. E o cara fez tudo o que ele fez diante do seu senhor. Se humilhou, prometeu pagar depois, mas ele saiu de lá tão indignado que ele mandou prender o cara até que ele pagasse toda a dívida. Sabe por que ele agiu dessa forma? Porque mesmo tendo sido perdoada de uma dívida gigantesca, ele não conseguiu entender isso. Na cabeça dele, ele ainda devia o seu senhor. Eu acredito que há muita gente na vida cristã assim, querido. Deus já perdoou os pecados, mas ele não consegue se livrar da culpa desses pecados. Ele nunca se apropriou do perdão de Deus. Vive como se fosse culpado, como se fosse um condenado. Por causa disso, a maneira como ele lida com as pessoas é uma maneira grosseira, entendeu? É uma maneira não perdoadora. Porque ele se vê culpado, ele quer culpar os outros também. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, querido. Acredito de todo o meu coração, querido, que um dos grandes dilemas que nós vivemos é não nos apropriarmos daquilo que as Escrituras dizem a nosso respeito. Uma das coisas que mais me deixa inculcado com cristãos é um sentimento de culpa sempre permanente sobre os cristãos. Culpa. Quando você vai, hoje não existe mais isso, né? Mas quando você ia numa clínica dessas para pessoas com problemas mentais,
A maioria das pessoas que estavam ali tinham passado por alguma igreja, entendeu? E parte daquilo que elas carregam é culpa, medo. Eu falei sobre isso ontem. É lógico, muitos pastores usam disso como um mecanismo para arrancar dinheiro das pessoas. Usa o medo, usa a culpa. Quando isso não funciona, eles apelam para a ganância mesmo, entendeu? Mas isso gera culpa, irmãos. Se eu disser para você, querido, eu sei o perigo que isso pode gerar, né? Mas olha só, se eu disser para você que se você pecar, você vai para o inferno, eu lidei com pessoas, aqui no Buriti, eu lidei com pessoas assim. Ela não consegue ter paz na vida. Sabe por quê? Porque ela passa uma semana bem, passa um mês bem, mas de repente ela pisa na bola. Porque pisou na bola e ela aprendeu o tempo todo que se ela pecasse, ela perdia a salvação. Então ela diz assim: estou perdida, estou condenada. A pessoa faz isso, se arrepende, faz isso, se arrepende. Chega um momento em que ela não consegue mais acreditar que seja possível Deus aceitá-la mais uma vez. A culpa já está tão grande na vida dela que ela não consegue mais acreditar que Deus vai perdoá-la. Essa é uma mensagem terrível, querido. Porque a mensagem de Deus para nós não é essa. Pecamos? Pecamos, irmãos. João diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e faz Deus mentiroso. Agora, Paulo vem e nos diz: esse pecado, ele não interfere mais na nossa salvação. Por quê? Porque o meu velho homem já morreu. Eu não sou mais aquele homem, eu sou um outro nome. Minha salvação está garantida. Minha salvação está, sabe, segura. O meu nome já está escrito no livro da vida. Eu já estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Por que eu peco? Porque ainda há pecado nos membros do meu corpo. É só você pegar Paulo, irmãos. Se eu faço aquilo que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado é em mim. É uma distinção muito interessante, irmãos. Não sou eu, mas é o pecado em mim que faz isso. No meu homem interior, eu tenho um prazer na lei do Senhor. E eu acho que todo crente deve dizer isso, né? Deve pensar isso. Porque eu posso dizer a vocês, irmão, eu tenho prazer na lei do Senhor. Em conhecer, em estudar, em aprender. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. Mas de vez em quando eu vejo algo na minha vida que não me alegra nem um pouco. Entende? Aqui e acolá eu tropeço, aqui e acolá eu faço uma bobagem. Mas isso não rouba a minha salvação, irmãos. O que eu queria que vocês entendessem é exatamente isso, querido. Não rouba a minha salvação. Se você está em Cristo, querido, nada mais pode roubar a tua salvação. Eu sei que há um discurso, e eu ouvi isso hoje, foi ontem, um pastor falando sobre isso, né? De que o crente perde salvação, e que aí ele usa lá os termos. Vocês podem prestar atenção, querido, que eu não uso esses termos, arminiano, calvinismo, porque eu acho que isso milita contra o ensino bíblico, entendeu? Ah, porque o calvinista crê que não perde a salvação. Não, 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 não. Eu não me considero calvinista, eu não me considero arminiano, mas eu não posso negar que a Bíblia diz, querido, que aquele que está em Cristo está seguro, que não há condenação para aquele que está em Cristo, que nem a vida, nem a morte, nem as potestades, nem anjos, nem demônio, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não posso negar isso, irmãos. Isso não é ser calvinista, isso é ser bíblico, na verdade, entende? Isso é ser bíblico. E eu creio naquilo que está escrito, irmãos. Se vocês que vêm acompanhando essas ministrações, querido, não conseguirem compreender isso, sinceramente, eu vou me sentir muito frustrado, porque eu tenho tentado de todas as formas te mostrar que esse é o ensino bíblico, que essa é a verdade a nosso respeito. É o que Deus diz a meu respeito e ao teu respeito, entendeu? Se eu creio nisso, então eu posso viver isso mais de perto. Se eu creio nisso, eu posso experimentar o poder dessa verdade na minha vida. Agora, cabe a você buscar no Senhor, crer naquilo que está escrito, se apropriar daquilo que está escrito. Como Paulo diz, querido, aquele que morreu
ele está justificado o pecado não tem mais poder sobre ele. O velho homem já foi crucificado, já morreu. Agora nós somos uma nova criatura, nós somos novas criaturas do Senhor, filhos e filhas de Deus, vivendo nesse mundo com certeza. Tropeçando uma vez ou outra, não há dúvida, irmãos. Eu nunca vou pregar que um crente não peque, porque isso seria mentir para vocês. Mas eu posso dizer com muita convicção que o pecado não pode me afastar mais de Deus. Nada pode. Amém? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos a ti. De todo o nosso coração, nós bendizemos a ti. Damos graça por causa da tua bondade, por causa do teu amor. Porque está escrito, Senhor, que tu nos escolhestes antes da fundação do mundo. Nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos do Senhor e o Senhor já nos amava, já tinha nos escolhido, Pai. Se o Senhor fez isso por nós, quando nós estávamos naquela condição, Pai, quanto mais agora, Senhor, como filhos, o Senhor se alegrará em nós e o Senhor nos aceitará como filhos e filhas, Pai. Esse é um privilégio muito grande, Senhor, ser chamado filho de Deus, filha de Deus, Pai. Isso significa que o Senhor nos fez semelhante a Ti, Senhor, que o Senhor nos adotou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos chamou para perto de Si, que o Senhor atraiu o nosso coração para Ti, Senhor, e que o Senhor tem prazer em nós, Pai. Meu Deus, dá-nos a graça de crer nessas verdades e que, crendo nessas verdades, tenhamos a nossa perspectiva bíblica ajustada, Senhor, que possamos nos ver como realmente somos aos Teus olhos, Pai. Possamos crer naquilo que está escrito e viver de acordo com essa realidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.